Olá, esse é o Chamado das Cartas para você do signo de Aquário. Lembrando que essa leitura é uma leitura atemporal. Se você chegou aqui, é porque alguma parte dessa mensagem é importante para você, tá bom? Ou talvez ela inteira, né? Hoje, uma coisa muito importante para a gente falar aqui: a sua leitura ela vai trazer um crescimento silencioso, uma revelação inesperada e também um alerta muito poderoso para você das cartas aqui do tarô, tá bom? Tem algo muito importante acontecendo por trás dos bastidores e você precisa saber o que é. Então vamos dar uma olhada aqui e ver o que essas cartas têm para dizer para a gente. Vamos lá. A primeira carta que nós tiramos é a carta da árvore. Essa carta aqui, no baralho cigano, ela fala sobre crescimento, estabilidade e raízes profundas. Mas ela também fala de algo que está amadurecendo devagar, pedindo paciência e consistência. Então, quando a árvore ela aparece, ela está falando sobre uma pessoa que está evoluindo, que está crescendo e que está ficando mais forte. E isso pode ser em todos os sentidos da sua vida, tá bom? Pode ser emocionalmente, pode ser financeiramente, pode ser com relação a amigos, a ciclo social, tá bom? Então você é uma pessoa que está amadurecendo. Mas esse amadurecimento não é uma coisa rápida. A árvore, ela demora para crescer, né? Então, até que as raízes dela fiquem fortes e ela esteja pronta para dar frutos, ela precisa de tempo. Então, você precisa de paciência, tá? Mas saiba que você já está no caminho certo e está se fortalecendo e se preparando para colher todos os frutos que você merece, tá bem? Essa carta também pode estar falando de algo que você plantou e agora começa a dar frutos. Ela fala também de cura física, cura emocional e também cura espiritual. Você também pode estar entrando num período de recuperação. Talvez você tenha passado por um problema muito sério, talvez de saúde mesmo, talvez um problema psicológico, né? E ela pode estar simbolizando essa recuperação aí para você, tá? Essa é uma carta muito legal, eu gosto bastante dela. Depois, a gente tem a carta da Imperatriz. A Imperatriz, ela fala que o seu potencial máximo está florescendo. É um momento de criatividade, de abundância, de magnetismo, de comunicação afetuosa e de realizações materiais. Olha que legal. E ela diz também que, olha, quando aparece a Imperatriz, ela diz que tudo isso já está disponível para você. É só você fazer. Mas você tem que agir. Você não pode esperar que caia do céu, tá bom? E olha que interessante, né? Ela junto com a árvore dizendo, aqui a árvore dizendo que você está se fortalecendo e ficando mais forte, que daqui a pouco você vai colher os seus frutos. E a Imperatriz mandando você agir. Se você agir, você vai conseguir tudo isso que a Imperatriz falou, de criatividade, abundância, magnetismo e tal. Mas só vai acontecer se você agir, certo? Então você está num clima muito bom, o seu magnetismo está ótimo, as suas energias estão incríveis, mas você precisa agir, certo? A próxima carta é o 5 de ouros. Essa carta aqui já é um alerta para você, tá? Ela fala sobre um conflito interno. O 5 de ouros indica medo de perda, sentimento de falta, rejeição, sensação também de estar caminhando sozinho, tá? Então essa é uma carta, ela é bem negativa, mas ela nos alerta para que a gente mude a frequência dos nossos pensamentos, tá? Você não pode ficar com esse sentimento de falta. Olha só, você está crescendo e amadurecendo. A Imperatriz diz que você tem todo o potencial para conseguir fazer tudo o que você deseja e realizar os seus sonhos, e você ainda está com sentimento de falta? Que sentimento de falta que é esse? Será que está sentindo falta de dinheiro? Será que é uma falta financeira? Ou então, será que você está duvidando do seu próprio potencial? É uma falta que você acha que você não tem potencial para realizar determinada ação? Também pode ser uma sensação de nada ser suficiente. Então,
É uma energia muito ruim que, que vem dessa carta aqui, sabe? É um sentimento de escassez, de falta que não pode existir na sua vida, tá? A gente atrai aquilo que a gente pensa. Então, se você tá com esse pensamento de escassez, de falta, de que você nunca tem o suficiente, você provavelmente vai continuar vibrando nessa vibração, nessa energia, tá? Então você precisa mudar. Então essa carta ela vem como um alerta para você. Se você tem esse pensamento de falta, você precisa mudar agora, tá? Urgente. Porque, na verdade, o que o tarot está dizendo para você é que você está amadurecendo e que você pode fazer tudo o que você quiser. Então é completamente o oposto disso aqui, tá? Então se você está pensando de maneira assim, falando de falta e de escassez, para com isso agora, certo? E para finalizar, Aquário, a gente tem essa carta aqui, que é o 7 de espadas. Essa carta, ela vem aqui dizer pra gente que talvez a gente tenha sentimentos, pensamentos de autossabotagem, né? O que que é isso? Então são esse tipo de pensamento que o 5 de copas já falou. Sentimentos de falta, mas aqui no caso, são pensamentos que te impedem de progredir. Então, talvez você não acredite que você tem o potencial de fazer tudo o que você quer, como a Imperatriz diz. Talvez você não acredite que você está amadurecendo, que as suas raízes estão criando força e que daqui a pouco você vai se tornar uma árvore frondosa e bonita, né? Então, autossabotagem é muito, muito ruim para você. Então, veja que a gente está falando sempre de pensamentos, né? Pensamentos de autossabotagem, de insuficiência e tal. Então, olha que energia bem pesada aqui, né? Você precisa se livrar disso, tá? Pensamentos assim não são bons para você. Essa carta também fala de distrações e de pessoas que são pouco confiáveis ao seu redor. Então, tome cuidado com as pessoas ao seu redor, tá bom? Porque talvez elas estejam mantendo você nesse pensamento aí. Talvez sejam elas que estejam te convencendo que você não pode, que você não tem o suficiente, que você não é bom o suficiente, tá? Então, cuidado. Vê as pessoas ao seu redor e se você identificar que elas estão dizendo esse tipo de coisa para você, se afaste delas porque elas não são boas para você, certo? Essa carta também, ela pode falar que alguém pode estar drenando a sua energia. Ou você mesmo pode estar evitando algo que precisa enfrentar, tá bom? Talvez você esteja fugindo aí de uma situação já há algum tempo que você não está tendo coragem de tentar, mas ó, não tem jeito, você vai ter que enfrentar, tá? E a Imperatriz está dizendo que você pode fazer tudo que você quiser. Então, não se preocupe se você tiver que enfrentar alguma coisa, você vai vencer, certo? Então, não ignore os sinais que o que você está escondendo vem à tona, tá bom? Então, não sei, talvez você esteja escondendo alguma coisa, ou talvez alguém esteja escondendo alguma coisa de você. Mas essa carta diz que isso não vai passar em branco, isso vai vir à tona, certo? Em geral, Aquário, a sua leitura ela é positiva, tá bom? Você está crescendo, você pode fazer o que quiser, mas você precisa primeiro se libertar desses pensamentos de autossabotagem, ou esses pensamentos de escassez, tá bom? Para você poder viver o que essas outras duas cartas disseram que você vai viver, porque você já é assim, você já está nessa vibração, tá? Você só tem que se livrar dessa baixa autoestima aí que você tá tendo. Para te ajudar nessa situação toda, eu vou deixar um mantra para você. E o seu mantra, Aquário, vai ser esse aqui hoje, ó. Eu cresço, eu me liberto e eu prospero. Eu cresço, eu me liberto e eu prospero. Tá bom? Certo? É uma leitura um pouquinho tensa hoje, né? Mas se você tá vivendo essa situação, o tarot tá dizendo aí o que fazer, tá? Se livrar de pensamentos ruins e tóxicos e se livrar de pessoas ruins e tóxicas, tá bom? E você tem tudo para florescer, dar frutos e conquistar tudo que você sonhou, porque você tem esse poder, tá? Não deixe as pessoas fazerem você acreditar que você não tem, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado.
Até o próximo vídeo e tchau!